Vamos começar a entrevista, então. A Grande Verdade. Entrevista. Ex-senadora pelo Acre, ex-ministra do Meio Ambiente, ambientalista, professora. Ela está com a gente, aniversariante, fez aniversário ontem. Tudo bem, Marina Silva? Está nos ouvindo? Parabéns. Tudo bem. Estou ouvindo, sim. Obrigada aí pela lembrança do aniversário. 63 anos. Eu ia falar 45, então tá bom. Então, errei por pouco. Não, 63, eu comemoro cada dia, cada instante dessa vida. Você não fez festa ontem com aglomeração com políticos sem máscara, não, né? Não. Foi isso é só em Brasília só o meu núcleo familiar que está aqui, digamos, sob controle de confinamento, mas mais ninguém. Legal. Ô Marina, obrigado por você aceitar o nosso convite. A gente está atrás de você faz tempo, você sabe disso. Queria agradecer antecipadamente a sua equipe, o Marcel Taminato, a Luciana também, que nos atenderam muito bem. E te informar que esse aqui é um programa jovem, numa rádio jovem. A gente não gosta de dizer que isso é uma entrevista formal, é uma conversa. Então você já estava ouvindo a gente fala bastante e você fica à vontade, por favor, para comentar, fazer os seus comentários do jeito que você quiser. Estão com a gente aqui na mesa o Cláudio Tonholi, jornalista que você deve conhecer, o editor Paulo Tadeu. Remotamente vão participar da entrevista o professor Paulo Cruz, o especialista em marketing político Marcelo Vitorino. Eu fui muito deselegante, mas vou dar mais destaque para as mulheres agora. A Isabela Borges, doutora Isabela Borges, advogada, criminalista, que está acompanhando também. E a Juliana Fratini, cientista político. Eu vou dar para a Juliana a palavra, começar pelas mulheres, então. Juliana, pode começar? Pode fazer a sua pergunta para Marina Silva. Tudo bem, Marina? Boa tarde. Tudo parabéns Juliana, para você. Obrigada. Marina, eu queria saber o seguinte, em relação aos parques nacionais que estão abertas, tantas concessões, o que você acha dessa política do governo hoje? Os parques, eles podem acabar sendo prejudicados? Você vê como um meio de privatizar patrimônios naturais? Ou você acha que essa concessão pode contribuir com o desenvolvimento local? Posso acrescentar um negócio nessa pergunta aí? Um caquinho, Juliana? É que Vamos lá, na lista de 35 prioridades que o presidente apresentou semana passada, tem 2 itens, 2 projetos de lei ali tratando do meio ambiente, né? A PL 3729 do licenciamento ambiental e a PL 5518 das concessões florestais. Eu queria saber também da Marina, aproveitando, se ela conhece essas PLs, se ela gosta do que está sendo proposto ali pelo governo Bolsonaro. Bem, em relação à questão dos parques, Juliana, a gente tem que olhar para o seguinte: existe uma quadratura desse governo. E a quadratura desse governo é de completo desmonte da política ambiental. Eles são inimigos número 1 de tudo que significa preservação do meio ambiente, de tudo que significa uso sustentável dos recursos naturais, de tudo que significa todo o arcabouço jurídico, todas as estruturas que foram criadas ao longo de décadas. Então, quando ele se propõe a fazer as concessões, é dentro de uma visão que não tem nenhuma segurança em termos daquilo que o governo quer fazer, no sentido de fortalecer a gestão e de que esses parques podem continuar de domínio da União, não é? Com algumas parcerias, que é possível fazer parceria com a iniciativa privada, mas o governo está propondo isso no momento em que ele enfraquece o IBAMA, no momento em que ele está discutindo acabar com o Instituto Chico Mendes de gestão das unidades de conservação. O Brasil tem mais de 70 milhões de hectares em áreas protegidas, seja de proteção integral, ou seja, em outras modalidades, e é nesse contexto que o governo vai apresentando essas medidas, que é no sentido cada vez mais, né, de botar uma cunha do antiambientalismo na agenda do desenvolvimento sustentável e da proteção ambiental. O Instituto Chico Mendes, quando foi criado, ele foi criado exatamente para que o Estado cuidasse com competência e eficiência daquilo que poderia ser considerado, como alguém já disse, não é? Nós temos as unidades da Federação e o Distrito Federal
é um estado equivalente ao estado de Minas Gerais, em termos do tamanho da área. Então, quem cuida de tudo isso está cuidando de algo equivalente ao estado de Minas Gerais, em termos de uma parte do nosso território. E eles querem voltar a que tudo isso seja cuidado por uma diretoria, que nem se compara à autarquia que foi criada de forma, digamos assim, tecnicamente muito eficiente. O Instituto Chico Mendes, ele não tem indicação, quando foi criado durante a minha gestão, a partir de critérios políticos. É um comitê de busca, é um concurso de provas e títulos. Você apresenta um projeto de gestão. A primeira pessoa que foi escolhida, que foi o Rômulo, que infelizmente não está mais entre nós, nos deixou, ele ganhou como funcionário de carreira. Quando eles dizem que foi um cabide de emprego, na época da minha gestão, é mentira. É mentira, porque o que eles fizeram agora foi entregar ao IBAMA, enfim, toda a estrutura do Ministério para um grupo enorme de militares que pode muito bem entender de ser militar. Menos de gestão ambiental, menos de fiscalização. É só ver o que está acontecendo em relação a essa política do governo na questão das queimadas no Pantanal, na Amazônia, do desmatamento, tudo isso que está acontecendo. Então, a gente tem que olhar. Parceria com a iniciativa privada? Pode acontecer. Não por um governo cuja estratégia não é de fortalecer a gestão, o uso sustentável, quando é possível, né, de algumas áreas. É exatamente para fazer a política de terra arrasada que eles querem fazer na agenda ambiental. Isabela Borges? Marina, é uma grande satisfação pessoal poder conversar com você hoje. Eu sou uma admiradora do seu trabalho, da sua história de vida, da força feminina que você representa e também da sua fé. E eu queria perguntar o seguinte hoje para você, Marina. Nas últimas eleições municipais, a gente teve apenas uma mulher eleita para o cargo de prefeita nas capitais. Eu queria saber, Marina, se você acha que esse resultado escancara a falta de representatividade da mulher na política e quais os mecanismos que a gente consegue acionar para mudar isso. De fato, nós temos uma subrepresentação das mulheres nas instâncias em que a sociedade democraticamente pode fazer essas escolhas. Existe uma razão por que isso acontece, mas o fato de termos apenas uma mulher como prefeita de capital, o fato de termos uma quantidade muito pequena de mulheres à frente de prefeituras nos mais de 25 mil municípios do nosso país, de termos uma representação pequena no Congresso Nacional, dentro do Poder Executivo, e se a gente vai para dentro das empresas é a mesma coisa, mulheres em função de comando, com poder mesmo de decisão, ainda tudo isso é muito pequeno e desproporcional à nossa qualidade e à nossa quantidade. Há um discurso, digamos assim, de trapacear, dizendo que o que importa é a qualidade. Nós queremos a qualidade e a quantidade, porque já está mais do que provado que quando as mulheres estão à frente de funções que têm capacidade de implementar a política pública, o pêndulo muda favoravelmente às mulheres e atua no sentido de viabilizar meios para combater o preconceito, a desigualdade de gênero, todas essas coisas que acontecem no nosso país e no mundo. No mundo é assim. Nos parlamentos em que temos uma maior quantidade de mulheres, foi aonde mais tivemos avanços em termos legais e do ponto de vista da implementação das políticas. Aonde isso não acontece, as políticas são sempre muito aquém das necessidades em relação à violência, em relação a direitos de ocupar uma função e receber a mesma remuneração. Então, o que acontece é que existe uma subrepresentação em função do preconceito, em função do machismo, de uma visão patriarcal e de uma exclusão que é estrutural. Né? Todas essas estruturas dos partidos, do processo político, da inserção nos lugares em que você pode ter alguma visibilidade para, a partir daí, poder ser conhecida da população, todas elas
são pensadas em um modelo de invisibilizar a mulher e de tratá-la como historicamente foi tratada ao longo do tempo, como se fôssemos incapazes. Por isso que é fundamental assegurar a participação das mulheres no Congresso Nacional, a decisão que foi tomada em relação às cotas, a decisão que foi tomada em relação a que o fundo eleitoral seja distribuído com alguma equidade para que as mulheres possam também fazer suas campanhas, mas, infelizmente, dentro da dinâmica partidária e da própria estrutura social, ainda há um desafio muito grande, né? As pioneiras que conseguiram chegar lá, né, só Deus sabe como é que foi para poder chegar nesses lugares. Só que a gente acabou entrando por frestas e nós queremos entrar pela porta da frente, não é, com a responsabilidade do tamanho que temos de sermos mais da metade da população brasileira, com todas as capacidades que temos para contribuir com esse momento terrível que o Brasil está atravessando em termos de crise econômica, social, de valores, em todos os sentidos. Cláudio Tonelli. Marina, o que você acha do Bolsonaro? O Bolsonaro... Desculpa, mas essa pausa dramática foi incrível, hein? Fiquei com medo do que você vai falar. O Bolsonaro é alguém que se distancia em todos os sentidos daquilo que é uma democracia ocidental, em relação a direitos humanos, em relação ao meio ambiente, em relação ao respeito à própria democracia. Ele tem uma prática e um discurso que atenta contra os ganhos civilizatórios que fomos alcançando ao longo de milhares de anos. Né? É como se fosse algo fora completamente do tempo. Quando agora o governo está pensando nesse decreto que eles estão trabalhando, para que seja por uma decisão do governo quem é índio, quem não é índio. Né? Eles vão estabelecer um índio, não sei como é que seria isso, né? Um índice que vai dizer você é índio, você não é índio. Isso é uma loucura, é uma visão etnocêntrica, é uma visão preconceituosa, é uma visão de quem não conseguindo eliminar, quer a todo custo assimilar. Então, o governo do Bolsonaro e ele próprio é um atraso civilizatório. Né? Eu costumo dizer que, para alguns assuntos, é como se o Bolsonaro fosse inconscientemente incompetente, porque ele não consegue sequer alcançar determinadas questões, o que não o isenta, não é, de todas as mazelas que ele está criando, algumas com certeza perversas, como é o caso do descaso com a Covid. Vocês estavam falando ainda há pouco de empresários, da Luísa, que eu tenho um respeito muito grande por essa mulher corajosa, né, de fazer essa campanha, esse esforço, não é? Porque vocês verem uma propaganda do governo, uma propaganda institucional, não sei nem como é que a gente chama, uma campanha para orientar as pessoas para a vacina, orientar as pessoas em relação ao uso de máscara, do isolamento social. O Brasil é um país que, se não fosse o trabalho da mídia, da comunidade científica usando a mídia, e agora até os empresários tomando a frente para poder divulgar, ele faz exatamente na contramão de tudo que o mundo está fazendo, né? É tentar cada vez mais fazer com que o negacionismo, a anticiência, tudo isso que ele representa, leve o Brasil a ter mais de 200 mil mortos e tenha todas essas mazelas. Nós podemos chegar, inclusive, a 60 milhões de pessoas que poderão ficar sem um prato de comida. Não é? É claro que a pandemia agravou tudo isso, mas nós temos um governo que é insensível. O Bolsonaro, ele acha que ele é a própria verdade. Ele fala uma coisa num dia, amanhã ele resolve que é outra coisa. Ele disse que o Brasil estava quebrado, no outro dia não estava quebrado. Ele disse que não tem como fazer a renda emergencial, no outro dia ele disse que tem que fazer, e vocês sabem como é que ele funciona. Então, é um atraso civilizatório. Mas ele ganhou, né, Marina? Ele ganhou, né? Ganhou de você, ganhou do Alckmin, ganhou do Ciro, ganhou de um monte de político inteligente, experiente. E aí estamos aí. Sim, aí é uma decisão da população, que não muda
se você disser, não, mas o Hitler também era o cara da Alemanha. Sim, era. Mas as consequências estão aí para que sejam vistas, né? As consequências no Brasil nós temos. Ele ganhou. E, obviamente, que eu sempre digo, a democracia deve ser respeitada, respeitamos a democracia, a sociedade faz as suas escolhas e tem que se responsabilizar por elas, né? Responsabilizar pelas consequências, né? Obviamente que eleição de político e de partido não é time de futebol, né? Que perde ou ganha, sei lá, faz ou acontece, tudo bem, continua o mesmo time. Não, as pessoas têm que se sentir livres, né? Livres não é só do ponto de vista, você pode dizer o que você quer, é livre intelectualmente, livre no pensamento, ideologicamente, para mudar de posição. Quando as coisas viram, não é, uma espécie de fundamentalismo político no processo, ele é altamente complicado, porque não importa o que a pessoa faz, a pessoa não cuida da saúde dos brasileiros, palmas para ele, a pessoa rouba, palmas para ele, a pessoa é antidemocrático, palmas. Não, não é assim. Quando você é livre intelectualmente, politicamente, para fazer as suas escolhas, você é um sujeito político. E, como sujeito político, né, a gente está aí para, inclusive, reconhecer que temos erros, que poderíamos ter encontrado outros caminhos ou, pelo menos, outras maneiras de caminhar. Paulo Tadeu. Marina, você já participou de 3 eleições como candidata a presidente. Me fala uma coisa, para 2022, é hora de Marina aparecer de novo como candidata ou é hora de compor, tentar uma frente, essa tal frente que se fala, para tentar derrubar o Bolsonaro, até por conta das declarações que você falou agora em relação ao presidente? Desde 2010, que eu sempre digo que o mais importante é a gente recuperar a ideia de um projeto de país. E esse momento, ele exige isso. Eu tenho participado de discussões juntamente através do meu partido, a Rede, juntamente com o PSB, com o PDT, em alguns momentos o Roberto Freire tem participado de algumas atividades, mas quem está ali mesmo nesse processo tem sido Rede, PV, PDT, PSB, num debate em torno de uma ideia, um projeto de país que possa quebrar essa polarização que já fez tanto mal para o Brasil, mas principalmente que a gente esteja olhando para o respeito à dignidade humana, a defesa da democracia e criar um novo ciclo de prosperidade, onde esse país possa ser, ao mesmo tempo, ambientalmente sustentável, economicamente próspero, culturalmente diverso e politicamente democrático. Esse é o grande desafio para esse século. Quando você vê as grandes potências, né, a União Europeia, os Estados Unidos agora com o Biden, e você vê a China se reposicionando na agenda do desenvolvimento sustentável, o ponteiro do mundo está indo para uma outra direção. O Brasil é o lugar que é para ser a solução, não é o problema. E nós nos transformamos no problema. Eu participo desse debate, né? Eu gosto muito da ideia de que eu sou filha de seringueiro, mas meu pai e minha mãe eram excelentes agricultores de subsistência. A gente sempre guardava as melhores sementes, das melhores espigas de milho, das melhores bagens de feijão, para plantar, né, para a próxima safra. Nesse momento, eu quero que a gente tenha as melhores sementes, aquela que pode germinar da melhor forma para fazer com que o Brasil possa avançar, né? Quebrando populismos de direita e de esquerda, fundamentalismo de direita e de esquerda, e a gente repensando o que nos trouxe a essa situação que estamos aqui, né? É desse processo que eu quero e ver qual que é a melhor semente, né? Nesse momento não é ficar discutindo o nome, aliás, no Brasil é isso. As pessoas discutem projeto de poder, não é projeto de país. As pessoas discutem apenas a ideia da métrica, como é que faz para ganhar a eleição. Qual é o ideal identificatório dessa nação? E isso não é discurso abstrato. Quando você está à beira de ficar com 60 milhões de pessoas que não vão ter o que comer, não é? Até um amigo meu hoje dizia o seguinte: agora nós mudamos de fase. Não vamos desistir do Brasil. Não é? É que nós não podemos desistir das crianças que estão sem a escola, nós não podemos desistir das mulheres que estão
colhendo banana podre, tomate podre na feira. Nós não podemos desistir de um país, não é? Que tem a maior floresta tropical do mundo. Nós não podemos, não é, fazer isso. E é isso que está em jogo nesse momento. É para isso que as pessoas devem se unir. Não é em torno do poder, é em torno daquilo que nós queremos para o Brasil. E, por exemplo, depois de ter sido candidata 3 vezes, eu me sinto tendo dado uma contribuição. Aliás, muitas coisas que eu dizia, né, que as pessoas diziam que, até uma vez, eu falando de algumas coisas, uma pessoa brincou comigo, Marina, que cheque você bebe quando vai no Acre? E hoje eu vejo tudo isso acontecendo. A polarização criou isso que nós temos aí. E as pessoas adoram uma polarizaçãozinha, porque assim a sociedade não consegue enxergar outras alternativas e continua-se com mais do mesmo. Vitorino, fala você, vai. Senadora, eu tenho uma pergunta. 2018, Bolsonaro acabou ganhando porque houve também uma fragmentação de candidatos de oposição. E aí acabou ficando polarizado entre Bolsonaro e Haddad. Nós tivemos Ciro, Haddad, Boulos, a senhora, o Álvaro, o Alckmin e o Meirelles dividindo voto na mesma categoria. A senhora considera que aquilo foi um erro? Como é que a senhora vai se posicionar para a próxima eleição? A senhora vai desaconselhar essa fragmentação e vai assim partir para realmente uma consolidação de um candidato? Ou vai endossar novamente a fragmentação? Como eu disse, eu trabalho junto com esse grupo, esse campo que vem debatendo desde que terminou as eleições de 2018, exatamente para evitar a fragmentação. E evitar a fragmentação não em cima apenas da métrica eleitoral, porque o conteúdo, não é, importa. Se for para ter mais do mesmo que a gente tinha antes da eleição do Bolsonaro, então o Brasil vai estar de costas para os erros que cometeu. E tem que reconhecer esses erros. E o que eu defendo é que a gente faça esse debate com uma perspectiva de um projeto que a centro-esquerda possa se colocar como uma alternativa. Eu acho legítimo que o Ciro tenha se colocado desde o início, ele tem participado desse debate, inclusive vi a brilhante entrevista que ele deu para vocês aqui, mas nesse momento todos estamos com esse espírito, né, de olhando para os erros que foram cometidos e que nos trouxeram a essa crise, que a gente, né, a partir da dura realidade que estamos vivendo, de um país que já tem mais de 200 mil mortos, com uma situação de esfacelamento social, econômico, em todos os sentidos, possa construir, não é, algo que nos leve a uma vitória que não é, obviamente, só para estar no poder. Aliás, a política no Brasil, infelizmente, há muito tempo deixou de ter o seu caráter prospectivo, de prospectar novas alternativas, não é? De pensar. Acho que o PT e o PSDB deram no passado uma grande contribuição, um com o Plano Real, outro com as políticas de inclusão social, que infelizmente se perderam na lógica do poder pelo poder. Agora o Brasil não tem mais o direito de colocar o poder acima do país. O país deve estar acima, senão não vai restar nada de nós. Fala aí, Paulo Cruz. Bom, o que você diria, vamos supor que estejamos mais próximos da eleição e a senhora seja candidata, o que a senhora diria para um eleitor que não é de esquerda? Então, assim, porque assim, a senhora é identificada como uma centro-esquerda e para a gente despolarizar o nosso processo eleitoral e a nossa mentalidade, a nossa rede social e tudo mais, a senhora tem que ter uma mensagem para aquela pessoa que não é de esquerda e que não quer mais votar polarizado. O que a senhora diria para esse eleitor que não se identifica com a esquerda, mas que está com vontade de encontrar um candidato para despolarizar isso? Bem, primeiro eu não quero fazer esse discurso do que eu diria se eu fosse candidato, porque, como eu disse para vocês, eu estou participando desse debate com a consciência tranquila de quem já contribuiu por 3 vezes, apresentando um programa com uma equipe muito competente de economistas na área de educação, na área de saúde. Eu, em 2018, tinha o melhor vice, que seria com certeza a melhor pessoa para dirigir esse país nesse momento de pandemia, que é
o Eduardo Jorge. E por falta de ideias e de propostas é que não foi. Mas, obviamente, que a sociedade faz suas escolhas com base a partir de variáveis, enfim, fatores. O que eu tenho dito, o que eu tenho falado nesse grupo do qual eu faço parte, é exatamente isso. O que foi feito no Brasil criou uma cultura de ódio político em que as pessoas, em 2018, não votaram naquilo que era o melhor para o Brasil, naquilo que era para construir, era o que era para destruir, ou para se vingar, ou para negar. Quem é que consegue construir alguma coisa com esse tipo de abordagem política? E não podemos também ficar agora crucificando o eleitor que tem suas responsabilidades. Mas os partidos que tiveram a chance de ter um longo período à frente do poder após a reconquista da democracia, decepcionaram a população. E decepcionaram mesmo tendo conseguido coisas que eram muito interessantes. Em 2010, quando eu fui candidata a presidente da República, eu dizia, nós já conseguimos um ganho com a estabilidade econômica, com a inclusão social, agora nós vamos ter que trabalhar o tripé. É o social, é o econômico e o ambiental. E vamos fazer uma boa síntese das coisas boas e preservar as coisas boas, as coisas erradas, vamos corrigir e punir as que tiverem que ser punidas, e as que não foram criadas, nós vamos ter que criá-las, porque é assim que as coisas avançam. Esse debate eu estou fazendo desde 2010, não é? E qualquer pessoa que esteja nesse lugar de despolarização vai ter que entender que a primeira coisa que se tem que conseguir é ter algum tipo de credibilidade por parte da sociedade. Há um distanciamento, há quase que um Brasil cindido, não é? E não é só entre os grandes blocos de bolsonarismo, ou de lulismo, de quem quer que seja, é também em relação às lideranças políticas. Houve uma apartação. Tem uma crise da política que está colocada. Né? Uma coisa é a gente, não, estamos vivendo uma crise política. Não, nós estamos vivendo uma crise só política. Nós estamos vivendo uma crise da própria política no mundo. Que nos Estados Unidos, a gente tem um excelente esboço de resposta com a vitória do Biden. E eu espero que aqui no Brasil o mesmo aconteça. Para isso, vamos ter, como eu costumo dizer, né? Olhar de baixo para cima para ver o que está acima de nós e parar de ficar olhando de cima para baixo. Não é? Juntar as pessoas, os homens, mulheres, todos os diferentes segmentos, os empresários que estão vendo, o Brasil está perdendo, não entra na OCDE, não tem o acordo com o Mercosul. Agora, vários países do mundo dizendo que não querem mais ter contrato comercial conosco, grandes fundos parando de investir no Brasil, porque a política ambiental do governo Bolsonaro ela é na contramão de para onde o mundo está indo. Então, pensar em despolarizar é entender o mundo que a gente está vivendo, se integrar a esse mundo, porque o Brasil está ficando trancado pelo lado de fora. Marina Silva, muito obrigado pela sua participação. Eu, infelizmente, preciso encerrar aqui, já estouramos o tempo. Vou pedir já no ar aqui para você participar mais vezes com a gente. Que seja mais rápido, mais fácil agendar com você da próxima vez. Obrigado, viu, Marina? Obrigada a vocês, uma boa tarde para vocês. A grande verdade.